Tá trabalhando com intercâmbio, mas toda vez que você vai atender um cliente, você não sabe que escola oferecer? Vem comigo que eu vou te ensinar uma técnica super bacana para você nunca mais ficar perdido em relação às escolas. Olá, aqui é a Bárbara Lopes do Instituto do Intercâmbio. Eu tô gravando esse vídeo aqui para você, para poder te ajudar com essa questão aí de ficar perdido com as escolas para oferecer para os alunos, né? Então, se você começou a trabalhar com intercâmbio agora, ou se você já trabalha com intercâmbio há algum tempo e mesmo assim fica perdido, não sabe que escola oferecer, não sabe o que passar para o seu cliente, eu realmente estou gravando esse vídeo aqui para te ajudar, tá? Primeiro ponto, né, que quando a gente começa a trabalhar com intercâmbio, ou até quando já está há bastante tempo, como eu digo, é a questão assim de ser tanta coisa, né, a gente tem na cabeça que é tanta coisa, só que ao invés de a gente começar por algum lugar, né, a gente acaba falando, nossa, é muita coisa, eu nunca vou decorar tudo na minha vida e, portanto, não decora nada, né? Então, assim, esse é o pior, assim, o maior defeito, o maior problema, o maior erro, na verdade, que você pode cometer nessa profissão de consultor de intercâmbio. Porque realmente é muito abrangente? A gente está falando de muitos países, muitas cidades, muitas escolas e cada escola tem sua regra, cada escola tem sua estrutura, cada escola tem sua metodologia, cada escola tem seu tarifário. Então, acaba que a gente fica assim, sem saber muita coisa. Só que o fato de a área de consultoria de intercâmbio ser muito abrangente não é motivo para você não saber de nenhuma escola, né? É motivo para você não saber todas as escolas ainda, né? Mas não é motivo para você simplesmente falar, já que é muita coisa, nunca vou decorar nada e nunca tentar nada. Então, minha grande dica aqui é que você comece aos poucos, tá? Eu já passei por isso, tá? Então, assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou decorar tudo isso, né? E eu já fiz exatamente talvez o que você tá fazendo, né? Eu sabia nada de nada, ia equilibrando pratos, aquela coisa toda, e a verdade é que isso acaba não funcionando, né? É mais importante, né? Mais, como posso dizer, produtivo para você saber muito bem de algumas escolas do que saber quase nada de todas, tá? Então pensa por esse lado. Então a minha primeira dica aqui é que você selecione 3 destinos principais que a sua agência trabalha. É claro que não vai ser você que vai selecionar, e sim de acordo com o marketing da sua agência, né? De acordo com o que eles divulgam mais. Mas com certeza, logo no primeiro mês, você já vai conseguir ter total noção do que é mais procurado ou não, né? Então, basicamente, são os e-mails que chegam aí pra você pedindo os países. Quais países são mais procurados, né? Quais são esses 3 destinos mais procurados, tá? E aí, dentro desses 3 destinos, eu aconselho você a pegar, tipo, 2 cidades, sabe, mais procuradas, porque a gente tem que ter essa questão de comparação. Mas basicamente, você pode começar por 3 escolas nos 3 destinos mais procurados. Essa é a minha grande dica para você. Então vamos supor, vou falar da minha agência aqui pra gente dar exemplo para ficar mais fácil. Então, vamos supor, lá na Lions, o destino mais procurado, sem sombra de dúvidas, número 1, é Toronto, no Canadá. Então eu indicaria você, se você estivesse lá na Lions comigo, eu indicaria para você pegar 3 principais escolas em Toronto. Depois, o destino mais procurado lá pra gente depois de Toronto é Londres. Londres é um destino super forte pra gente. Então, Londres, né, Inglaterra, Londres, mais 3 escolas mais importantes, né, mais procuradas lá em Londres. E o terceiro destino, eu tenho meio que uma dúvida na Lions, porque tá muito entre Malta e África do Sul, mas vamos supor África do Sul, a cidade do Cabo, pegaria mais 3 escolas lá nessa cidade. Beleza, no total aí a gente vai ter 9 escolas. Então, Bárbara, mas eu vou começar com 9 escolas? Sim, gente, 9 escolas não é nada perto de 300, né? Talvez sua agência deva trabalhar, se for uma agência pequena, em torno de 100 escolas, né? Agências grandes até com mais. Então, assim, 9 escolas não é absolutamente nada. Uma coisa que você tem que pensar é que, assim, a base, né? O genérico, digamos assim, da agência em si, da escola em si, é muito parecido. O que você precisa decorar de fato são os diferenciais, ou seja, a diferença de um para outro.
Beleza, só que assim, na hora de você pegar essas 3 escolas de cada destino, né, você precisa pegar as escolas certas. O que significa as escolas certas? Você precisa pegar 3 escolas que sejam diferentes entre si. Né? A gente costuma dizer, claro que assim, toda escola tem diferença, né, de uma para outra, são empresas diferentes, são regras diferentes, são pensamentos diferentes, donos diferentes, mas assim, a gente costuma dizer que no intercâmbio a gente tem escolas do mesmo padrão. Né? Eu não aconselho você a pegar 3 escolas do mesmo padrão. Eu aconselho você a pegar 3 escolas de padrões diferentes. Porque você precisa, basicamente, o que você vai ter que mostrar para o seu cliente é a diferença entre elas. Então, se você apresenta 3 escolas iguais, meio que você não vai conseguir entender, assim, não vai conseguir pescar do teu cliente o que interessa mais para ele ou o que não interessa para ele, né? É tudo igual ou parecido, né? Similar. Então, o ideal é que você pegue categorias diferentes. O que são categorias diferentes? É claro que depende, né, do país, depende da cidade, mas vamos lá, por exemplo, vamos pegar Toronto, né, que eu sei que é um destino que a Lions trabalha demais e que muitas outras agências trabalham demais, porque Canadá está no gosto da galera, né, então o Canadá é muito forte. Então, por exemplo, Toronto. Eu pegaria uma escola, por exemplo, que fosse uma escola super alto padrão, digamos assim. O que é um alto padrão? Para aquele perfil de aluno, por exemplo, que quer aprender inglês mesmo, tá indo para focar 100% no aprendizado do idioma, quer que tenha poucos brasileiros em sala de aula, quer um ensino mais personalizado, quer uma atenção maior, ou seja, aquele cara que tá 100% focado no inglês. Então ele quer o quê? Ele quer ir e quer voltar o melhor possível. Então que escola seria essa, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui para vocês de Toronto. Uma escola com esse perfil, por exemplo, poderia ser a CES, por exemplo, que é uma escola o quê? Focada mesmo na parte de desenvolvimento acadêmico, tem menos brasileiros, consequentemente acaba tendo um valor superior, né, às demais escolas, por exemplo, e é focada 100% para aquele cara. Então eu pegaria, por exemplo, em Toronto, a CES, tá? Não sei se sua agência trabalha ou não, tô falando algum exemplo. Se trabalha, dá uma pesquisada, pode servir para você. Daí eu pegaria um segundo perfil de escola, que seria uma escola o quê? Para aquele cara que quer estudar, ele quer qualidade, mas ao mesmo tempo ele também quer passeios, ele quer se divertir, ele quer fazer amizade, ele também não quer pagar o mais caro, ele, sabe, não quer pagar o mais barato, não é que ele tá contando moeda para ir pro intercâmbio, mas também ele não quer investir muito. É aquela escola que é intermediária em relação a valores, em relação a número de brasileiros, né, em relação ao geral. No geral, uma estrutura legal, uma escola legal, mas a gente sabe que tem um pouco mais de brasileiros, que tem um pouco mais assim de agitação, digamos assim. Como exemplo, eu daria, por exemplo, a ILAC, tá? E eu pegaria mais um terceiro perfil de escola, que seria, por exemplo, uma escola com custo de vida mais em conta, né? Que tenha um valor mais acessível, que o aluno realmente consiga ir com o menor investimento possível. Consequentemente, vai ter mais brasileiros, consequentemente, a estrutura da escola não vai ser a melhor, mas a parte acadêmica é uma parte acadêmica boa, o aluno vai aprender, o aluno vai conseguir estudar, o aluno vai conseguir voltar com sabe, com inglês legal, mas ao mesmo tempo ele vai estar pegando ali o melhor custo-benefício, tá? Como exemplo, né, eu daria assim nessa escola, eu daria, por exemplo, a WTC, que é a Western Town College. Tá? Então são 3 perfis de escolas diferentes, tanto em valores quanto em perfil. Tá? E o que você vai ter que estudar de cada uma delas? Você vai ter que estudar as diferenças entre elas. Então, coloca aí basicamente, sabe, eu gosto muito de usar assim bloco de notas, eu acho que ajuda muito, mas se você de repente não é de bloco de notas, você é de papel, anota na tua agenda, mas tem que ser um lugar onde você vai olhar sempre, sabe? Você vai ter que olhar, vai ter que ter uma facilidade de consultar. Então, basicamente, quais são as diferenças entre as escolas? Então, acho que é legal você anotar aí os pontos, né, a serem considerados, porque aí fica mais fácil depois de você conseguir passar para o teu aluno e até para você ver os diferenciais das escolas, sabe? Então, antes de conseguir passar a informação para o teu aluno, você tem que entender a informação. Se você entender a informação, fica muito mais fácil de você passar para o aluno, tá? Então, que tipo de informação? Então, o primeiro ponto que é importante você destacar das escolas, a infraestrutura. Então, defina né, para você, assim, se é uma infraestrutura, por exemplo, mais moderna, se é uma infraestrutura mais
por exemplo, como se diz? Mais simples, né? Não é tão moderna, é mais simples, não é mais antiga. Coloca aí. Quantas salas de aula tem? Então, o número de salas de aula. Pelo número de salas de aula, você consegue falar para o teu cliente qual o tamanho da escola, tá? É impossível você decorar o número de salas de aula de todas as escolas. Porém, se você tiver aí, né, a colinha, digamos assim, é muito mais fácil. E nada impede de você usar essa colinha tanto quando você estiver num telefone com o cliente, tanto quanto você estiver pessoalmente com ele, né? Porque você pode olhar qual o problema, são anotações. Então, assim, você consegue passar essa informação. Então, o número de salas de aula é importante, tá? Próximo item importantíssimo, mix de nacionalidade, né? Então, assim, se tem muito brasileiro, se não tem, ou se não tem muito brasileiro, se tem alguma nacionalidade de repente que é a maioria, que acaba, né, sendo a maior parte ali da escola, é importante saber. Número de alunos por sala de aula é importante, então tem algumas escolas que tem um número de alunos reduzido, então isso é um super diferencial dependendo do perfil do aluno. Tem algumas escolas, né, que tem sala de aula até com números maiores de aluno do que o comum, né? Então o normal é ter entre 15 e 16 alunos por sala de aula, mas existem escolas, por exemplo, que oferecem 10 alunos por sala de aula, então é um super diferencial. E tem escolas que oferecem 22 alunos por sala de aula, então, opa, o aluno vai ter que considerar isso também. Então isso é de extrema importância, tá? Coloca também em questão de instalações da escola. Então, se tem biblioteca, se tem sala de computador, como é que é? Então, assim, você vai falar, nossa, Bárbara, mas é muita coisa. Onde eu quero chegar aqui pra você? É muita coisa que você vai parar pra pesquisar uma vez, né? Ao invés de você ficar pesquisando sempre. Eu, assim, imagina, eu vivo isso todos os dias da minha vida. E eu canso de ver consultores fazendo o quê? Pesquisando várias vezes a mesma coisa da mesma escola. Por quê? Acaba não sendo produtivo, né? Primeiro que não decora, porque é muita coisa mesmo. Mas você tem que fazer o quê? Pegar estratégias que realmente te ajude, que realmente façam com que você perca tempo. Então, parar uma vez para pesquisar aquela escola, para pesquisar esses detalhes que eu tô te falando e deixar anotado é super ganho de tempo, porque depois você não vai ficar verificando, né, tendo que checar todas as vezes, procurar em brochura, procurar em site, procurar, né, nas informações das escolas. Então faz sua colinha, tá? Outra informação bem importante também, o horário das aulas, né? Muitos e muitos consultores se perdem em horário, até porque realmente cada escola tem um horário diferente, muda bastante. Então, o horário das aulas, se tem de manhã, o horário da manhã, se tem à tarde também, o horário da tarde, né? Quais são as cargas horárias, quais são os horários, né, para cada carga horária. É importante que você saiba isso ou que você não saiba, mas que você tenha onde checar de uma forma bastante rápida, tá? Para o teu aluno, teu cliente vai te perguntar, é comum essa dúvida, tá? Data de início também é um outro ponto bem importante. Então, se inicia toda segunda-feira, se tem as datas preferenciais de início, de repente 2 vezes por mês, de repente 1 vez por mês, né? Então já anota lá quantas vezes inicia. Outra informação bastante importante para colocar já nesse resumão, né? É a questão se a escola fecha ou não no final do ano e de qual data a qual data, né? Isso aí é uma questão de... A maioria das escolas, na real, ela fecha no final do ano por conta das festas de final de ano, né? Então é completamente comum isso acontecer. E nesse caso já deixa anotado para você já saber. Então, ao invés de toda vez ficar checando o calendário, procurar os feriados, você já consegue, né, saber tudo de uma vez só. Então, com isso, basicamente, deixa eu ver se não tem mais nada importante. Uma coisa que eu acho legal também colocar aí é se de repente a escola tem os tipos de acomodação que a escola tem, né? Se tem só casa de família, se tem casa de família e residência estudantil, se a residência estudantil, por exemplo, é dentro da escola ou não, sabe? Detalhes que você vai bater o olho e você vai saber a diferença, tá? Então, basicamente, você vai fazer o quê? Vai parar. Sério, se você parar, tipo, meia hora por dia, em meia hora você consegue fazer uma escola detalhada, tá? Onde você vai procurar essas informações? No tarifário da escola, que muito provavelmente a agência já disponibiliza aí pra você, no site da escola,
ou ainda no YouTube, no canal da escola do YouTube, tá? Isso é muito importante, gente. Vídeo da escola, eu particularmente acho que é o meio que mais se aprende, tá? Por quê? Primeiro que vídeo é imagem, né? Então essa questão de estrutura, como ela é, se ela é mais jovem, se ela é mais... Você vai conseguir já ter uma noção já pelo vídeo. Detalhe, o vídeo normalmente ele é um vídeo informativo mesmo, então já fala essas informações que eu tô falando pra você pegar no vídeo, então já agiliza muito a sua vida. Sem contar que a gente tem aquela visão da escola. Uma coisa é você falar, olha, a escola, vamos supor que você leu lá, que a escola Ilac, por exemplo, é uma escola moderna, né, grande, etc, etc, tá, você leu. Mas você não sabe como é, você só leu que ela é moderna. Agora pensa você vendo o vídeo, você vendo a estrutura, aquela imagem da escola, ela fica na tua cabeça. Então quando você for explicar para o teu cliente, você não vai falar assim, é uma escola moderna. Você vai falar assim, não, é uma escola moderna, é toda de vidro, tem um letreiro lá escrito Love gigante. Você entende? Então você vai dando detalhes, o que realmente acaba criando a imagem na cabeça do seu cliente. Você tem que criar a imagem na cabeça do seu cliente. O seu cliente não quer ouvir de você, é moderna. O é moderna para ele não significa nada. Ele quer saber mais, ele quer saber detalhes. E os vídeos realmente vai trazer isso para você, tá? Então, você vai procurar, vai fazer essa relaçãozinha de informações que eu passei para você, dessas 3 escolas do primeiro destino. Depois do segundo destino, depois do terceiro destino, e depois disso, depois você pegar bem o jeito disso, a gente vai para outras. Mas começa, sabe? O grande passo aqui é começar. Muitos consultores nunca começam, porque é muita coisa, né? E ser muita coisa não é desculpa para não começar, não. Então tem que começar aos poucos, tá? E uma vez que você tiver ali o resuminho, digamos assim, de cada escola, eu recomendo fortemente, se a tua agência tem brochuras, né, que são as revistinhas, né, das escolas, basicamente os informativos das escolas, é muito comum, eles fazem essas brochuras, eles enviam para as agências e a maioria das agências utilizam entre aspas, né? Recebem essas brochuras. Só que assim, fazer um atendimento presencial com essas brochuras é incrível, sabe? Então, se você não tem costume de usar brochura, use e aproveite para usar, né, para começar a se familiarizar com essa brochura no momento que você for pesquisar da escola. Então você já vai ter que pesquisar mesmo lá no YouTube, lá no site, lá no tarifário, já pega a brochura física, né, se a tua agência tiver, já estuda ali a brochura, já tenta entender como ela funciona e aí você já vai estar familiarizado com aquela brochura. Quando você for fazer um atendimento pessoal, você vai utilizar a brochura. Só que assim, uma coisa é você utilizar uma brochura sem nunca ter visto, sem nunca ter adentrado dela. Outra coisa é você realmente já conhecer e já saber até o que você vai falar, né? Então, quando você vai mostrando, você vai criando a imagem na cabeça do seu cliente. Pensa que você está vendendo um sonho, né? Você não está vendendo uma roupa, você não está vendendo, sei lá, um alimento, você está vendendo um sonho. Então, a pessoa precisa se imaginá-la, né? Realmente você precisa fazer com que ela sinta a emoção. Você precisa falar, né, entrar em contato ali com a emoção do seu cliente, não só com a razão. Porque com a razão, às vezes, se a gente for pensar só com a razão na vida, a gente não faz muita coisa. Então você precisa passar essa emoção. E a brochura impressa, física, ela ajuda muito. Bem como os vídeos, né? Então assim, já separa os vídeos dessas 3 escolas, já coloca o link lá na sua colinha ali, para que você tenha esse vídeo rápido, para que você tenha acesso a esse vídeo rápido para mostrar para os clientes realmente conseguirem ver, eles vão se imaginar lá. Então o vídeo muito mais, porque tem música, porque tem movimento, porque tem lá os alunos felizes estudando, então o aluno acaba se imaginando lá. Então utilize essas coisas. Só que assim, você não vai conseguir utilizar esse tipo de ferramenta, né, que é a brochura, que são os vídeos, sem ter familiaridade com eles. Não dá para você receber um cliente na agência e de repente botar o vídeo e começa a aparecer uma coisa nada a ver lá. Você precisa conhecer o vídeo. Até porque muitas vezes o vídeo ele tem uma duração, sei lá, 10, 15 minutos. Você não vai deixar o cliente assistindo 10, 15 minutos, vocês dois mudos lá, né? Então o que você vai fazer? Você vai correndo o vídeo para as partes mais importantes. Você vai passando a brochura para as partes mais importantes. Então isso vai gerando, né, vai mexendo com a emoção mesmo do seu cliente. Então é de extrema importância que você utilize essas ferramentas, tá?
Agora, uma vez que você já tem essas informações dessas 3 escolas, vou falar de um destino, né, por enquanto, você precisa entender a relação entre elas. Bárbara, como assim entender a relação entre elas? Você precisa entender a diferença delas. Então, olha, dessas 3 que eu peguei, a diferença dessa para essa é que essa é mais moderna que essas duas. Opa, então você já tem na cabeça que essa é mais moderna. Qual tem mais brasileiro? Opa, essa. Então, você já tem que saber qual tem mais, qual tem médio, qual tem menos. Depois, qual é o horário? A diferença de horário? É tudo igual? Opa, se for tudo igual, você já põe na tua cabeça que é tudo igual. Se for diferente, diferença de 15 minutos. Então, relacione as informações entre as 3 e tente achar diferenças, sabe? Você tem que saber as diferenças, porque o cliente, quando ele vai ver escola, né, de intercâmbio, nada mais ele vai ver do que a diferença entre as escolas. Pensa que o padrão, né, a regra geral, é igual para todas as escolas, beleza? Agora, as diferenças é o que importa para o cliente. E se você não souber a diferença, ele é muito menos. Então, para um cliente, gente, é meio difícil entender as diferenças entre as escolas. Por exemplo, é muito comum o cliente perguntar, mas qual que é a diferença? Ou então, pior, né, tem muito cliente que fala assim, por que uma é mais cara que a outra? Ele não consegue entender, mesmo se tratando de uma situação que a gente vive no dia a dia. Por exemplo, aqui no Brasil, eu sempre uso esse exemplo, né? Aqui no Brasil, por que a escola de inglês ali do bairro é mais caro do que a escola né, de renome, franquias conhecidas, né? Por que uma escola de inglês é diferente da outra? Porque são empresas diferentes, oferecem coisas diferentes, estruturas diferentes, nomes diferentes e por aí vai. Então eu já dou esse exemplo para mostrar para a pessoa que é uma empresa, né? São empresas, né? As escolas. Então ela vai entender. E aí quando eu vou oferecer nas escolas, eu nunca, assim, dica de ouro, sabe? Nunca ofereça somente uma opção de escola naquele destino para o seu cliente, tá? Por que isso? Quando você oferece, né, uma opção, você tem acaba caindo em 2 situações. Uma, ou o cara acha que você só tem aquela escola e ele nem te pede outra, e às vezes acaba fechando em outra agência que tem muito mais escolas e ele acaba achando que você só tem aquela, tá? Ou então, você oferece e ele acaba comprando aquela. Só que muitos consultores que querem vender, que querem atingir suas metas, que querem chegar no objetivo final, acabam oferecendo a escola mais barata, porque acha que é mais fácil de vender. É uma coisa muito nossa de brasileiro, né? Se eu mandar mais barato, é mais fácil de eu vender. E aí, às vezes, esse consultor acaba vendendo a mais barata, não porque não podia vender a escola melhor ou a escola com valor maior, mas sim porque só mandou aquela. Então, mande no mínimo 2 opções, mas eu aconselho fortemente que mande 3 opções. E aí, uma vez que você manda essas 3 opções de escolas, depois num follow, né, num retorno para esse cliente, você tem como se diz, o gancho, né, para fazer um follow melhor, ou seja, para fazer um retorno melhor para o teu cliente. Porque ao invés de ligar e falar, e aí, você gostou? Que é uma resposta sim ou não, né? Eu sempre falo que perguntas fechadas é mais difícil de desenvolver, né, a conversa. Então, você gostou do orçamento que eu te mandei? Um orçamento, né? Você gostou do orçamento que eu te mandei? Sim. Não. Essas são as possíveis respostas, tá? Agora, se eu mandei 3 opções, de qual opção você mais gostou? Eu já consigo entender qual que é a do cara. Então, de repente, se ele escolheu a opção mais barata, é porque ele tá querendo economizar. Se ele escolheu a opção mais cara, é porque ele quer qualidade. Se ele escolheu a intermediária, é porque ele tá intermediário nos 2 pontos. E aí, eu discorro a diferença, tá? Então, não é só isso. Quando você manda, você checa qual que a pessoa mais gostou e você vai citar a diferença de uma para outra. Por quê? Ou para a pessoa ter certeza que aquela opção que ela mais gostou é a melhor, ou para aquela pessoa mudar de opinião e ver que a outra opção é melhor para ela. E aí, na tua cabeça, já vai estar a diferença das 3 escolas, entende? Então você vai falar assim, que bom, vamos supor que ele escolheu a intermediária, né? Que bom que você gostou, né, dessa escola intermediária. Então, ela é assim, ela é moderna, ela tem um número de brasileiros intermediário, ela tem tantos alunos por sala de aula, tantas salas, tantos campos. Então você vai explicar sobre ela. Depois que terminou de explicar mais sobre aquela que é o que o cliente realmente escolheu, né, ou gostou mais, você vai explicar a diferença. A diferença dela de cima, né, para superior, é que a superior, ela tem um pouquinho mais de alunos por sala de aula do que a superior. A questão de brasileiros também é um pouco maior, mas por outro lado, de acordo com a outra escola, que é a mais barata, tem menos, tem uma estrutura mais moderna. Então, assim, você vai levantar todos os pontos dessa escola, principalmente, e depois comparar com as demais. Por que isso se torna fácil? Porque você já sabe.
né? Você não vai estar inventando, você não vai estar criando uma situação na cabeça. Então assim, você precisa saber. Agora sim, se você não tem tudo anotado, se você não fez sua lição de casa, se você não decorou essas informações, ou nem só decorou, né? Não anotou essas informações, não sabe tudo, o que vai acontecer? Quando o cara fala, ah, gostei de tal, você vai falar o quê? Ah, legal, né? E aí, né? O atendimento ele fica estranho. Pensa que o cliente ele tá vindo até você porque ele quer informação. Se você não souber a informação, você não vai conseguir conquistar o teu cliente. É claro que conquistar o cliente tem muito mais coisa envolvida, mas agora falando de escola aqui com você, é de extrema importância que você saiba. Ai, Bárbara, mas e se ele me perguntar de uma outra escola que eu não sei? Ok. Tudo é o começo. Vamos começar pelo começo, vamos começar de algum lugar. Se ele te perguntar de X escola, você vai ir atrás de X escola, você vai entender as informações e você vai passar para ele. E aí acaba sendo um aprendizado gradativo, dia a dia, o tempo todo. Mas comece por algum lugar, comece por 3 escolas, mostre que você sabe. O ponto de você mostrar que você sabe, de mostrar que você sabe todos os detalhes, deixa o cliente tranquilo, deixa o cliente seguro, faça com que ele faça a melhor escolha de acordo com o perfil dele, de acordo com o objetivo dele. Então realmente é de extrema importância que você tenha isso. Então começa por 3 escolas em um destino mais procurado, depois mais 3 escolas, depois mais 3 escolas, já vão ser 9, depois mais 3 e assim por diante. Então com isso você vai tendo super informação e vai se destacar entre os demais consultores, porque de verdade, assim, eu vivo intercâmbio todos os dias da minha vida e eu canso de ver consultor não sabendo informação básica da básica e a culpa não é do mercado que é muita informação, nossa, é muita coisa, por isso que eu não sei. Não. Tem que começar de algum lugar. Então não saber de algo mais específico, de algo que você não lida todos os dias, beleza. Se você está começando agora, beleza, mas comece. Esse é o ponto mais importante para você realmente conseguir ajudar o teu cliente, sabe, a ele confiar em você, ele saber que você sabe do que você está falando. E outro ponto que ajuda muito essas anotações também é que assim, tem muito cliente que gosta das coisas mais anotadas, né? Gosta das coisas mais escritas ali, comparadas. Então, às vezes, quando você faz um follow com um cliente, quando você pergunta, né, pra ele qual que ele gostou mais, qual das opções ele gostou mais, às vezes ele fala 2 opções, né? Ah, eu gostei mais de X e de Y. Legal. E aí, às vezes ele quer saber a diferença. E aí você fala, você explica. Só que assim, o ser humano, ele é visual. Então, quando ele vê as coisas, é mais fácil dele absorver. Então, o que acontece? Pensa que você já vai ter tudo anotadinho, bonitinho, todas as informações, todas as diferenças de uma escola para outra. Já vai ter o link do vídeo da escola. Simplesmente você pode falar, olha, eu tô te mandando um e-mail com a comparação de uma escola com a outra para você ver as diferenças, para você conseguir pensar o que se encaixa mais para você, e você simplesmente vai copiar e colar no teu e-mail, né, fazendo a comparação para o aluno poder escolher o que é melhor para ele. Então pensa que assim, às vezes quando eu falo isso para os meus consultores, eles falam, nossa, Bárbara, mas vamos gastar muito tempo com isso. E a verdade é que não vai gastar muito tempo com isso, porque o tempo que eles gastam toda hora tendo que repesquisar, reescrever e-mail, né, remandar a informação para o cliente, é muito pior do que parar e preparar, né? Então assim, é como se fosse a preparação ali da cozinha, né? Eu costumo falar. Então, assim, a galera, né, que vai cozinhar, né, esses chefes cozinheiros, basicamente eles fazem ali, né, o mise en place lá, faz todos os cortes, né, das coisas, deixa tudo cortadinho, tudo pronto. Alguém pede alguma coisa, opa, eles só montam, né? A mesma coisa, você tem que ter tudo organizado ali. A pessoa chegou, você só monta. Então isso facilita muito mais a sua vida como consultor, faz com que você não fique perdido, faz com que você fique cada vez melhor naquela escola, né? E com isso você vai desenvolvendo habilidades. Então assim, tem gente que vende muito porque sabe muito de escolas. Nossa, nasceu sabendo? Não, estudou, né? Então isso é muito importante, sabe? Seja curioso, mas não basta só ser curioso. Seja curioso com organização. Seja curioso com uma metodologia, seja curioso de forma realmente que você não vai perder tempo, você vai ter um trabalho, mas que depois vai te salvar muito tempo. Eu acho que isso realmente que é importante, porque você precisa ser curioso e organizado. Só curiosidade, só pesquisar tudo toda hora não vai fazer com que você tenha um bom resultado, não vai fazer com que você tenha uma boa produtividade, porque depois você vai ter que refazer o seu trabalho várias vezes. Então assim, essa é a minha dica sobre escolas.
É diferente de cada uma, é informação realmente distinta, mas você fazendo isso com cada destino, sabe? Coloca na tua vida mesmo como regra, coloca ali no teu dia a dia, né? Como uma parte do seu dia, sabe? Meia hora por dia, que seja 15 minutos por dia, sabe? Faz. Isso vai ser extremamente importante para você e extremamente importante para os seus resultados, porque ninguém consegue bater meta, ninguém consegue vender um produto sem saber desse produto. Estudar as escolas, saber das escolas é saber sobre o produto. Então você precisa de fato ter domínio, né, sobre o produto que você está vendendo. E já que são muitos, comece pelos mais procurados, porque aí você vai tendo segurança de um, depois você vai evoluindo, tá bom? Então essa é a minha dica aí pra você, espero que você tenha gostado, espero que você já comece a aplicar, né, uma dica que você consegue aplicar já amanhã, né, se você já tá na área, se você já é um consultor de fato, já consegue aplicar amanhã, sabe? Chega, já começa a fazer ali a relaçãozinha, não deixa passar, sabe? Não faz com que essa dica entre por aqui e saia por aqui. Tem que colocar em prática, tá? Consultor de intercâmbio, gente, realmente é dedicação no trabalho. Eu falo que não dá pra ser meio consultor de intercâmbio. Não dá pra ser assim, eu vou trabalhar só por trabalhar. Consultoria de intercâmbio não dá pra trabalhar só pra trabalhar, sabe? Realmente você tá ali pra realizar sonhos, pra ajudar as pessoas. Então você tem que trabalhar, você tem que preparar, né, o seu trabalho, a sua mesa de trabalho pra conseguir fazer o melhor trabalho possível com os alunos, tá? Então, coloca em prática aí, depois que você colocar, me fala o que você achou, se você achou que te ajudou, deixa os comentários aqui pra mim é importante saber que vocês estão colocando esse tipo de dica aí em prática, porque realmente só na prática que você consegue sentir o quanto isso é importante, tá bom? Se você ainda não é cadastrado no canal, queria te pedir pra você se cadastrar, né, se inscreva aqui no canal, que é importante pra gente, compartilhe com seus amigos consultores, eu tô aqui realmente abrindo aí todas as informações, tudo que eu passo mesmo no dia a dia para tentar ajudar vocês, para tentar profissionalizar o mercado. Então compartilha para que chegue mesmo aí no máximo de pessoas possível, tá? E não esquece de ativar aqui o sininho para sempre receber notificações de novos vídeos, tá? Espero ter ajudado você e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até lá!